Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, tudo bom? Conforme eu tinha prometido, eu vou fazer um rápido vídeo, no qual eu comentarei as questões discursivas do preparatório 2 para preparatório 1 para P2, né? A gente ficou em aberto a correção com relação a essas questões. E aí, conforme eu tinha conversado com a representante da turma, eu me comprometi em fazer um vídeo explicando as questões desse instrumento que a gente utilizou para que vocês pudessem estudar para a segunda avaliação. Acompanhe aqui comigo, por favor. Eu vou compartilhar aqui. É um vídeo bem rápido que eu vou compartilhar as respostas da segunda das questões discursivas, né? Bom, a primeira pergunta foi: em 2022, diante da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Conselho de Segurança da ONU foi convocado para adotar medidas de contenção e responsabilização. No entanto, a Rússia, como membro permanente, utilizou o seu poder de veto para bloquear resoluções que buscavam impor sanções mais severas e exigir a retirada das tropas. Esse impasse reacendeu o debate sobre a efetividade e legitimidade do Conselho de Segurança diante dos conflitos internacionais contemporâneos, marcados por interesses geopolíticos e novas formas de guerra. Com base no caso apresentado, analise os principais desafios enfrentados pelo Conselho de Segurança da ONU na contemporaneidade. Bom, nós vimos que a ONU, que foi criada em 1945, a ONU ela compõe é, alguns órgãos e esses órgãos eles congregam departamentos, altos comissionados. A ONU é uma organização muito complexa. A ONU surge em 1945 com o intuito de ser um espaço para que os países membros pudessem, desenvolver ações, estratégias para que a paz pudesse existir, né? A ONU ela surgiu como com essa missão, né, de ser um espaço para que os conflitos entre as nações pudessem ser mediados, para que pudesse ter todo esse momento, né, dos países eles interagirem na luta pela paz global. Dos órgãos que nós estudamos, né, da ONU, o órgão que a gente mais focou, além da Assembleia Geral da ONU, foi o Conselho de Segurança da ONU. Então, quais os principais desafios que esse órgão tem a enfrentar na contemporaneidade? Eu vou colocar quatro desafios para vocês pensarem, né, na resposta. Primeiro, nós vimos que os países permanentes, é, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, os cinco países permanentes, eles têm poder de veto, diferente dos países que compõem de forma transitória o Conselho da ONU. O Conselho da ONU, o Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países, sendo que cinco têm assento permanente, os que eu acabei de mencionar, e mais 10 países que são votados no contexto da Assembleia da ONU para participar. Eles participam desse Conselho de Segurança em 2 anos, no mandato de 2 anos. Então, a primeira questão, a primeira crítica que se faz é o fato de somente os cinco países permanentes terem poder de veto, ou seja, se for apresentada uma resolução e um desses países, Estados Unidos, Rússia, China ou a França, ou o Reino Unido, se um desses países vetar a resolução não vai passar no Conselho de Segurança da ONU. Então, a primeira questão é essa: o poder de voto
né, o desequilíbrio de poder, a falta de representatividade e necessidade de reforma. Nós vimos que uma grande crítica que tem sido feita, sobretudo aí pelo Brasil, Índia, África do Sul, é o fato de somente 15 países terem esse poder de discutir, refletir, deliberar sobre questões relacionadas à segurança, à guerra. Uma outra crítica que se faz é justamente essa falta de representatividade, uma vez que a ONU compõe 193 países e somente os 15 que fazem parte do Conselho da ONU deliberam efetivamente, diretamente sobre as guerras, e os demais precisam seguir as deliberações propostas pelo Conselho da ONU. Outra crítica que vocês poderiam colocar: novas ameaças à paz. Infelizmente, a gente vive no contexto aí de novas guerras, Estados Unidos, né, por trás da guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, Palestina e Israel, né, a gente sabe que agora houve um acordo, mas ali é um espaço, né, o Oriente Médio é um espaço um território muito complexo, né, instável, política e socialmente falando, enfim, novas ameaças à paz global e à politização das decisões. A gente viu que, infelizmente, quando a gente olha, em grande medida, os conflitos que ocorrem no mundo são conflitos que os países que têm assento permanente, ou eles estão envolvidos diretamente, ou eles, de alguma forma, acabam contribuindo para os conflitos, né? Então, a decisão acaba sendo muito politizada e não técnica. Necessidade de fortalecimento da cooperação multilateral. Embora no mundo a gente observe aí grandes fóruns internacionais como a ONU, fóruns regionais, o sistema de proteção regional dos direitos humanos, como a OEA, mas a gente observa que, infelizmente, falta essa cooperação internacional. Estamos agora na COP30 e vocês devem estar observando a dificuldade de se desenhar, de se costurar um, um acordo, uma medida que possa efetivamente responder às demandas relacionadas à questão climática, que são urgentes. Então, vocês poderiam responder uma dessas questões aqui, né? Segunda questão. Em uma cidade brasileira, o movimento social reivindica melhores condições de moradia e acesso à saúde pública em comunidades periféricas. Paralelamente, organizações da sociedade civil lutam por igualdade de gênero e combate ao racismo, enquanto grupos ambientalistas exigem ações concretas de preservação ambiental e sustentabilidade. Essas diferentes demandas mostram como os direitos humanos se manifestam de forma histórica e cumulativa, refletindo distintas gerações ou dimensões de direitos que se complementam. Com base no caso apresentado, explique as gerações, dimensões dos direitos humanos e analise como elas se interrelacionam na promoção da dignidade humana na sociedade contemporânea. Nós vimos que a história dos direitos humanos é uma história muito importante, né? Inclusive vai culminar no nosso ordenamento jurídico, sobretudo na nossa Constituição de 1988. É, para facilitar é, é, a documentação, o estudo da história dos direitos humanos, comumente os profissionais, os pesquisadores, né, os estudiosos, né, na área dos direitos humanos, eles dividem a história dos direitos humanos em gerações. A primeira geração dos direitos humanos, ela surge por volta ali da Revolução Francesa, né, em 1789, quando a Declaração do Homem e do Cidadão ela é criada. E nós vimos nas aulas que essa declaração ela vai explicitar
quatro direitos, né? Direito à liberdade, direito à segurança, à resistência à opressão e direito à propriedade privada. Direitos civis. A primeira geração dos direitos humanos, ela vai ter como palavra-chave a liberdade. Então, é a primeira fase que nós vamos observar os movimentos brigando pelo direito à liberdade. Essa fase ela vai se estender durante, né, século XVIII, século XIX. As primeiras constituições europeias também vão defender, vão positivar os direitos relacionados ao indivíduo, os direitos civis. A segunda fase, a segunda onda dos direitos humanos, ela começa já no início do século XX. Também nós estudamos as duas primeiras constituições que positivaram os direitos sociais. Eu estou me referindo à Constituição alemã e a mexicana, a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição alemã de 1919. Ambas, além dos direitos civis, vão positivar os direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, os direitos trabalhistas, né, como a carga horária de trabalho 8 horas por dia, né? A terceira geração direitos humanos, ela surge no bojo da, da ONU, quando a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é criada em 1948. Essa declaração ela vai apresentar, pelo fato dela ser um documento que visa alcançar a todos os humanos indistintamente, é, indivíduos que fazem e que não fazem parte de países que compõem a ONU, né? A Declaração de Direitos Humanos é para todos os humanos. E nesse documento nós vamos observar a positivação de direitos globais, direitos que não são de um país ou de um determinado grupo, direitos sociais, mas direitos que são coletivos, como o direito à paz, meio ambiente, porque quando a gente fala em meio ambiente, né, por mais que a gente observe localmente, né, um problema relacionado ao meio ambiente, mas os efeitos desse problema, ele vai alcançar o mundo todo, né? Vamos pensar, por exemplo, o aquecimento global, como o próprio nome diz, a gente vai observar no mundo, né, países como os Estados Unidos, China, que são os grandes poluentes, né, eles poluem o ar, né, em seus respectivos territórios, mas os efeitos dessa poluição vai ser no mundo global. Então surgem nesse contexto da formação da ONU a terceira geração de direitos humanos, direitos difusos e direitos coletivos, como direito à paz, a solidariedade entre os povos e o meio ambiente. A quarta geração ela vai falar muito da questão da biotecnologia, da comunicação. Eu também falei em sala de aula em algum momento sobre, hoje, infelizmente, a gente observa que os nossos dados, né, os dados do nosso, né, quando a gente faz um exame, né, um exame médico, laboratorial, esses dados, né, referentes às nossas marcações da nossa saúde são nossos. Não cabe, a gente é proibido divulgar esses dados sobre a nossa questão de saúde para pessoas, né, terceiros. Existe também a questão da biotecnologia. Nós, infelizmente, hoje, a tecnologia, né, a ciência, ela se desenvolveram de uma tal forma que muitos alimentos são modificados e essa modificação, a gente não sabe, a gente chega às vezes ao supermercado e vê lá aquele símbolo, né, que identifica que o milho foi modificado geneticamente, mas a gente não tem noção de que forma isso foi modificado, né, de que forma esse alimento foi modificado. Então, o direito que nós temos a ter acesso à informação sobre as nossas questões de saúde, o que nós alimentamos, os nossos alimentos, são direitos que fazem parte da quarta geração, direitos da biotecnologia, direitos digitais.
né, a gente vê, né, alguns grupos aqui fizeram trabalho da extensão, né, entrevistando pessoas. E esses grupos precisaram pedir autorização, né, para veicular a imagem, para veicular a fala dessas pessoas, né, direito à imagem, né, direito precisaram, né, pedir autorização em relação ao uso desses direitos, os direitos digitais, a nossa imagem, né, não pode ser colocada na internet. Os alunos têm uma prática, às vezes, de fotografar a aula, de é, filmar a aula, mas isso precisa ser solicitado ao professor, porque é o direito do uso da imagem do professor. Inclusive, se essa imagem for usada de forma indevida, isso corre em crime, né? Então, é uma outro momento da história dos direitos humanos. E uma quinta geração que a gente poderia colocar aqui seria a geração que busca pela paz global, né? Lembrando que quando a gente fala em gerações dos direitos humanos, não é que uma geração tenha substituído a anterior. A mais recente tenha substituído as demais anteriores. A ideia é que cada um, né, cada momento acrescente aí na história dos direitos humanos, porque os direitos humanos são interrelacionáveis, né? É importante a gente entender isso, que não dá para você pensar um direito divorciado, destituído dos demais, e todos esses direitos, toda essa luta dos direitos humanos, que foi marcada didaticamente em gerações, em eras, todo esse legado histórico vai desembocar na nossa Constituição de 1988, na nossa legislação, né? Então vamos lá. Terceira questão, explique de que forma os direitos humanos estão relacionados à Constituição Federal de 1988, destacando como essa relação contribui para a proteção da dignidade da pessoa humana e para a efetivação dos direitos fundamentais no Brasil. Nós vimos em nossas aulas que nós fizemos inclusive um percurso histórico, a gente começou estudando a Revolução Francesa para a gente pensar ali a formação da Declaração do Homem e do Cidadão. Enfim, todo esse percurso que nós fizemos foi para mostrar para vocês que a nossa Constituição de 1988, ela tem uma expressão que eu gosto muito de usar em sala de aula, ela tem no seu próprio DNA os direitos humanos. Então, a defesa da Constituição é a defesa dos direitos humanos. Sobretudo, o artigo 5º da nossa Constituição, ele vai expressar os direitos que nós os direitos básicos que fazem referência à manutenção, à garantia da dignidade humana do cidadão brasileiro, do cidadão e da cidadã brasileira. Enfim, então a nossa Constituição, ela expressa os direitos humanos. Ela, no seu bojo, ela vai ter como fundamento os direitos humanos. E essa fundamentação ela é determinante para que a gente possa ter um instrumento jurídico, um instrumento, né, que possa ser utilizado como marcador no Brasil para que os direitos humanos possam ser efetivados, os direitos fundamentais possam ser efetivados, né? Então, a Constituição ela é muito importante nesse aspecto da defesa dos direitos humanos. Ok, galera? Então eu fiz um comentário sobre essas questões. Propositadamente, eu não vou dar respostas fechadas, porque a ideia é que vocês estudem. Eu passei aqui as orientações para que vocês estudem. Vocês estiveram aí nas aulas, sempre no início das aulas eu faço uma revisão, é, retomando os conteúdos anteriores. Vocês tiveram também o preparatório 2 para a prova. Nós fizemos essa conversa em sala de aula, tirei dúvidas, agora é com vocês, né? Boa sorte na prova. A prova está dentro daquilo que a gente estudou, nada mais fora, né, do que, enfim, nenhuma questão capciosa, fora do que nós estudamos, mas vale a pena vocês reverem os documentos, os slides, para que vocês possam fazer uma prova satisfatória e eu acredito que a turma vai se dar muito bem. Ok, gente? Então, um abraço.